um sonho e eu quero fazer uma pequena... Que nesse sonho eu tive uma... Não sei o que, até me dizer. Foi uma retrospectiva. Primeiro eu saí de um local e fui para o passado. Revivi algumas coisas do passado. E Deus me mandava eu ter muita cautela e explicar bem explicado nessa parte que eu saí daqui e fui para o passado. Eu me vi no dia 29 de 4 de 2024, quando eu tive aquele sonho com Jair Messias Bolsonaro, que ele iria passar por um internamento durante um período. 9 dias depois, aquele sonho acontece. Lembrando que o sonho, lógico, foi 9 dias antes e 9 dias depois acontece. Para que vocês entendam o que eu vou falar, eu vou pedir para vocês gravarem e prestar muita atenção, porque a riqueza de detalhes que vai acontecer até quarta da semana que vem, é muita riqueza de detalhes e é preciso que vocês escutem bem, mais bem mesmo. E o Senhor me levou, eu estava aqui, era como se eu tivesse voltado, porque era real demais, eu sentia medo de estar ali, pois eu sabia que eu tinha voltado a 2024, 29 de 4 de 2024. Era como se tivesse assim retrocedido os graus no relógio de Acais. Assim vendo Jair Messias Bolsonaro, assim como Deus fez com Ezequias. Ele acrescentou os anos de vida de Ezequias. E o Senhor me levava ali naquela época, a Casa da Paz. A Casa da Paz, a 03 por aí. Lá naquele hospital. 29 de 4 de 2024. Eu estou um pouco suspirando aqui mais forte, porque está vindo aqui toda a visão que eu tive e olha a presença que eu estou sentindo aqui. Eu estou sentindo uma presença muito forte. Como se eu vou me segurar, gente. Você é bom que está ao vivo, hein? Eu vou me segurar. É bom que está ao vivo, hein? Nesse ombro aqui, ó. Uma mão me tocar aqui nesse ombro. É uma presença muito forte, meu Deus. Meu corpo parece que está tempo de subir aqui, de flutuar. Que presença é essa? Incrível. Eu voltei. Eu não sei dizer as palavras corretas, mas eu voltei a 29 de 4 de 2024. Quando falava sobre o que iria acontecer, com o presidente Jair Messias Bolsonaro. E aquela palavra e todos os detalhes que está na live lá do 29 de 4 de 2024, aconteceu 9 dias depois, no máximo. E eu fiquei surpreso quando aconteceu, porque teve a riqueza de detalhes. Isso é que me chama a atenção. E o Senhor me levou lá e disse assim, preste bem atenção, foi preciso você vir aqui. O que eu estou fazendo agora com você, Reginaldo? O Senhor está me tirando de 2026, porque foi agora, no primeiro dia do ano de 2026,
2026, primeiro dia de janeiro de 2026, primeiro dia, 1/1 de 2026, 1/1 de 2026. E o Senhor me tirou de 1/1 de 2026, me levou no dia 29/4 de 2024. O Senhor disse sim, conte com detalhes e peça atenção total para eles assistirem. Então o Senhor me levou para lá, me fez voltar. Assim como eu fiz, olha para esse homem, eu via ele na época lá. Assim como eu fiz com ele aqui, Jair Bolsonaro, te mostrei a primeira. Não serei eu capaz de fazer o que eu quero? Sim, Senhor, será. E o Senhor me mostrava Ezequias, quando o profeta Isaías ia profetizar para Ezequias, que ele arrumasse a casa dele porque ele estava doente, e ele ora e vira o rosto à parede, e aquele gesto chama a atenção de Deus. Deus manda que Isaías, ainda dentro do palácio real, voltasse ao rei Ezequias e mudasse o veredito e dissesse: tu não vai mais morrer. Eu retrocedo 15 graus no relógio da paz. Então, ele retrocedeu, igual o Senhor me fez retroceder. O Senhor me levava depois, um ano depois, já em 2025, dia 7/4 de 2025. Eu fiz uma live no dia 7/4 de 2025, mais uma vez, antes de acontecer. Daquilo que estou baseado em Amós 3:7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. E o que acontecia naquele exato momento? Eu ia para o dia 7/4 de 2025. E o Senhor me fazia ver novamente, eu via novamente. Estava lá, eu já iniciei a questionar. Grite bem alto, Reginaldo, para toda a nação, pois muitos são as bocas e as vozes daqueles que profetizam a morte do meu filho. Só por ver apenas o estado de debilitado que ele se encontra nesse exato momento. Eles não têm capacidade espiritual de profetizar que uma pessoa com plena e boa saúde poderia morrer, mas por eles verem aquilo que os olhos deles veem, está debilitado de um homem, se levantam para profetizar a morte dele. E diga para a nação brasileira que a morte de Ezequias foi profetizado por Isaías por mandato meu. Mas Ezequias se arrepende. E quando Ezequias se arrepende, Isaías ainda dentro do palácio, ouve a voz de Deus que manda ele voltar e profetizar e dizer para Ezequias que ele estava retrocedendo 10 graus no relógio de Acais. Para quem conhece mais ou menos as Escrituras Sagradas, sabe o que eu estou dizendo? Porque esse foi o meu sonho, 1/1 de 2026. E o Senhor voltou 10 graus no relógio de Acais. E os anos de Ezequias foram aumentados 15 anos mais para aquele que estava fatigado a morrer, sentenciado a morte. Levanta a tua voz em profecias e diz que eu ouvi a oração do meu servo Jair Bolsonaro na cama. Diga que eu ouvi a oração do meu servo Jair Bolsonaro na minha cama.
estava débito. E eu estendi as minhas mãos sobre ele. E aqueles que profetizam a favor da sua morte irão pagar um altíssimo preço, pois profetizam porque vê o estado debilitado deste homem. E não profetizam por mim. E Deus então colocava as mãos em todos os órgãos dele. E eu via aquilo. Eu olhava e tinha o privilégio de conversar. Eu ainda sinto aqui algo forte aqui em mim. Tá, gente? Eu ainda sinto. Eu tinha o privilégio de conversar. E conversava como se fôssemos muito amigo íntimo e como se eu tivesse já a oportunidade de conversar outras vezes assim. Eu dizia, Senhor, a situação dele é tão delicada. O Senhor mas eu irei ajudá-lo, porque eu ouvi a oração dele. Diga para ele, mande dizer que eu ouvi a oração dele no leito dele. E fiz com Ezequias. Eu retrocedi 10 graus. Ele estava sentenciado na boca de muitos que profetizam por aquilo que vê, não por aquilo que vê espiritualmente. Eu disse, Deus, eu pedi um clamor até o dia 7. Até o dia 7, o clamor continua. Até o dia 7, o jejum continua. 7 de janeiro de 2026. 7 de janeiro de 2026. Que coisa forte demais aqui, gente. Que é isso? Você está vendo a riqueza de detalhes que está saindo? Vocês estão vendo a riqueza de detalhes que estão saindo? Nesse mesmo inteirinho, eu fui a Brasília. Já saí de um canto e fui agora a Brasília. E era dia 4, dia 5 de 2026. Era o dia 4 e o dia 5 de 2026. Ou seja, saiu do sonho de 29/4/2024 e passou direto para o dia 4, dia 5 do 1 de 2026. O buraco negro que há uns 20 dias atrás, mais ou menos, eu vi, 15 dias atrás, e depois de ver aquele buraco negro, aconteceu tudo o que aconteceu em Brasília. E 35 dias atrás, quando Deus, o Senhor me mostrou que a esquerda viraria contra a esquerda. 30 dias atrás, 35, e aconteceu dias depois, como todos vocês acompanham nos jornais, que antigamente era completamente esquerda, sobre esse Banco Master e tudo mais. Tudo isso antes de acontecer, dito aqui na live, revelado aqui na live. E isso que eu estou dizendo aqui agora, eu estou dando datas, 5, 4 e 5. Eu fui até o dia 4, até o dia 5 de 2026. E vi um buraco negro muito mais negro do que eu tinha visto antes. Eu me lembro muito bem que há 15 dias atrás, quando eu vi o buraco negro, eu disse, olha, ele vai arrastar alguém e esse alguém vai arrastar outros alguém. E
esse buraco estava mais negro. Todos nós temos aquela ideia que a gente pensa. Vai passar não só no Brasil, mas no globo terrestre. A balança da justiça está nas nações. Fatos e acontecimentos grandes irão acontecer. Tragédias naturais, ecológicas, tragédias naturais, ecológicas. Eu irei sacudir a terra, eu irei sacudir os mares, eu irei acordar os vulcões, eu irei fazer coisas grandes no céu, na terra e no mar. Durante 21 dias, a contar de hoje. Durante 21 dias, a contar de hoje. E eu estava justamente no dia 4 e 5 de 1 de 2026. Mas olhem bem para mim. Olhem bem para mim. Olhem bem. Deus cegará o entendimento da esquerda mundial e principalmente a brasileira. Eles se levantarão um contra o outro e o espírito de inimizade será colocado por Deus no meio deles. Um vai querer destruir o outro. Isso tudo se levantará desses 21 dias também, a contar de hoje. Mas eu vi algo muito forte desse buraco negro, negríssimo, sobre o dia 4 e 5 de 2026. Foi um sonho que eu classifico um dos maiores que eu já tive. Um dos maiores que eu já tive pela riqueza de detalhe. E essa presença que está aqui, que eu não sei, que é forte demais. Eu só não corri ainda porque eu estou me segurando, hein? Coisa de Deus. Eu já senti presença, mas como essa aqui constante, não. Então, escute. A boca de todos os profetas hoje, e eu vejo pessoas dando credibilidade a isso, porque gostam de dos seus likes, das curtidas, dando credibilidade à pessoa que levanta a voz para dizer e profetizar a morte de Jair Bolsonaro. Até pessoas de canais de direita publicam isso. Eu não levava tempo de usar o meu canal para publicar uma porcaria mentira dessa. Eu queria ver, era profetizar a morte de quem está em sã saúde, em perfeita saúde. Ia acontecer. Não a pessoa que está totalmente debilitada, que a qualquer momento poderia infartar e morrer por falta de ar. O óbvio, o certo, seria que isso acontecesse. Por isso profetizam sobre isso. Mas eu me lembro muito bem, Reginaldo, eu mandei Isaías profetizar a morte de Ezequias. E dizer, Ezequias, arruma a tua casa, porque tu estás doente, uma doença mortal, e tu vai morrer e não vai viver. Mas quando Isaías vira as costas e começa a sair, Ezequias vira o rosto contra a parede e começa a clamar. E clamando Ezequias, o Senhor desce na voz e diz, Isaías, volta. E diz para Ezequias que eu ouvi o clamor dele. E eu estou retrocedendo 10 graus no relógio que atrás. Para quem conhece essa parte, o Senhor acrescentou nessa parte para Ezequias 15 anos de vida. Aquele
que estava sentenciado à morte. E o Senhor também ouviu um clamor e uma oração feita na cama de dormir de Jair Messias Bolsonaro. E o Senhor disse: eu irei acelerar. No sonho eu vi real. Eu já saí do Brasil e fui para os Estados Unidos. Indo para os Estados Unidos, para o Pentágono e a Casa Branca, eu vi acelerar também até o dia 21 de janeiro de 2026. Eu vi acelerar os acontecimentos e fatos entre os Estados Unidos e a Venezuela e toda a América Latina. Eu vi isso acelerar de uma forma gigantesca. Era como se fosse de 10 quilômetros a 200 quilômetros até o dia 21 de 1 de 2026. Para que possa vir com todos os fatos e acontecimentos, e vocês vão ver que Deus cria uma situação. A situação é essa, gente. Essa aí que anda mentindo é o seguinte: está tudo dominado. Não tem condições de se mudar o que está acontecendo no Brasil. O profeta mesmo diz: tem condição, vai mudar. E esse buraco negro vai levar muitos. Aceleração dos Estados Unidos com a Venezuela até o dia 21. Uma mudança climática gigantesca e grande, como se nunca tinha visto. Deus irá tocar no céu, na terra, no mar. Furacões, lavras, tragédias naturais, ambientais. Deus irá passar a balança da justiça em todo o globo terrestre. Irá ocupar as nações com aquilo que ele quer ocupar. E serão tantas informações, mas a esquerda irá virar contra a esquerda, sem saber o que estão fazendo. Isso é impossível. Impossível. Pois é, mas é isso que vai acontecer. Como foi dito há 30 dias atrás, que iria acontecer isso. E 15 dias depois começou a acontecer. Deus vai colocar um espírito de inimizade dentro da esquerda, até as TVs de esquerda irão voltar contra a esquerda, e aconteceu, só que a proporção agora aumentou. A proporção verdadeiramente triplicou. Triplicou.